As escolas escatológicas são diferentes sistemas de interpretação bíblica que buscam entender os eventos do fim dos tempos. Elas se dividem principalmente pela forma como interpretam o milênio, o reino de 1000 anos mencionado em Apocalipse 20, e a cronologia da volta de Cristo. Aqui estão as 4 principais visões. 1. Pré-milenismo dispensacionalista é a visão mais popular no meio evangélico moderno, popularizada por livros e filmes. A visão acredita que Jesus voltará em 2 fases, primeiro o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e depois a segunda vinda gloriosa. O milênio. Após a tribulação, Cristo estabelece um reino físico e literal na terra por 1000 anos, cumprindo promessas feitas a Israel. Destaque: faz uma distinção clara entre a igreja e a nação de Israel. 2. Pré-milenismo histórico. Esta era a visão predominante nos primeiros séculos da igreja. A visão acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Não há um arrebatamento secreto separado da segunda vinda. O milênio. Após o retorno de Cristo e a derrota do anticristo, haverá um reino literal de paz na terra por 1000 anos antes do julgamento final. 3. Amilenismo. O nome sugere sem milênio, mas o termo correto seria milênio espiritual. É a visão clássica de igrejas como a católica, ortodoxa, luterana e reformada. A visão, o número 1000 é simbólico. O milênio está acontecendo agora, representando o reinado espiritual de Cristo a partir do céu e através da igreja na terra. O fim. O período termina com a volta física de Jesus, seguida imediatamente pela ressurreição geral e o juízo final. 4. Pós-milenismo foi muito forte no século XIX e vê um otimismo histórico na missão da igreja. A visão. O mundo será progressivamente cristianizado através da pregação do Evangelho e da influência social cristã. O milênio. Não é necessariamente um período de 1000 anos literais, mas uma era de ouro de paz e justiça na terra causada pelo sucesso da igreja. O fim. Jesus volta depois que o mundo estiver preparado por esse período de paz. Métodos de interpretação, abordagens, além das visões milenares, existem 4 formas de ler as profecias do Apocalipse. Preterismo. Defende que a maioria das profecias já se cumpriu no primeiro século, queda de Jerusalém em 70 d.C. Idealismo. Vê o Apocalipse como uma alegoria da luta constante entre o bem e o mal, sem datas específicas. Historicismo. Vê as profecias se cumprindo ao longo de toda a história da Igreja, identificando o Papa como anticristo, por exemplo. Futurismo. Acredita que a maior parte do livro, do capítulo 4 em diante, ainda vai acontecer no futuro. Não existe um consenso teológico sobre qual visão é a correta, pois cada uma possui pontos fortes e dificuldades exegéticas. A resposta sobre qual tem menos erro depende de qual método de interpretação você considera mais fiel às Escrituras. Aqui está uma análise técnica das principais críticas e dificuldades de cada escola. 1. Amilenismo, frequentemente considerada a mais consistente teologicamente, muitos estudiosos e as igrejas históricas, presbiteriana, luterana, anglicana, católica, preferem o amilenismo por sua sobriedade. Ponto forte. Interpreta o Novo Testamento como a chave para entender o Antigo. Não precisa forçar eventos atuais nas profecias. Crítica de erro. É acusada de espiritualizar demais promessas que, no Antigo Testamento, pareciam ser físicas e literais para Israel. 2. Pré-milenismo histórico. A visão da igreja primitiva é defendida por aqueles que buscam a interpretação dos primeiros cristãos, Papias, Irineu, Justino Mártir. Ponto forte. Mantém a literalidade do reino de Deus na terra, mas sem a complexidade moderna do sistema dispensacionalista. Crítica de erro. Tem dificuldade em explicar por que haveria pecado e morte durante um reino onde Jesus está fisicamente presente. 3. Pré-milenismo dispensacionalista, a que mais recebe críticas acadêmicas, apesar de ser a mais popular na TV e no cinema, é a que enfrenta mais resistência em seminários teológicos de alto nível. Forte. Leva a interpretação literal ao extremo. Crítica de erro. É criticada por criar uma segunda chance, o milênio, e por dividir o povo de Deus em 2, Igreja e Israel, o que alguns teólogos dizem contradizer a unidade em Cristo pregada por Paulo em Efésios. O conceito de arrebatamento secreto é considerado por muitos historiadores como uma invenção recente, século XIX. 4. Pós-milenismo, a que mais errou historicamente,
Ponto forte. Motiva a Igreja a transformar a sociedade. Crítica de erro. Sofreu um duro golpe após as duas guerras mundiais. A ideia de que o mundo está ficando cada vez melhor e mais cristão tornou-se difícil de sustentar diante da realidade do século XX e XXI. Qual escolher? Se você busca a visão com menos malabarismos cronológicos, o amilenismo ou o pré-milenismo histórico costumam ser vistos como mais robustos academicamente.